vida para junto participarmos da mesa do Senhor, nosso Deus. Queridos irmãos, eu quero deixar um versículo para a meditação da igreja que está na primeira epístola universal do apóstolo João, capítulo 1, e versículo 7. Vamos ler a poderosa palavra de Deus, que é digna de toda aceitação. Glórias a Deus. Nos diz a palavra: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Glória a Deus. Meus amados irmãos, a igreja do Senhor, mais do que nunca, nós os salvos precisamos de ter comunhão. Glória a Deus. Precisamos, meus amados irmãos, ter comunhão com Deus. Aleluia, glória a Deus. Diz a Bíblia, meus amados irmãos, que Enoque andava com Deus. Enoque viveu 365 anos e agradou ao Senhor. Glória a Deus. E diz a palavra: Deus para si o tomou. Queridos irmãos, não é diferente com a noiva do Cordeiro de Deus. Se nós andarmos com Deus, meus amados irmãos, vai chegar o momento que Ele vai nos tomar também, vai levar para a sua glória. Aleluia, glórias ao nome do Senhor nosso Deus. Precisamos andar com Deus, meus amados irmãos. Para isso tem um preço muito grande: vencer este mundo, fugir da aparência do mal, abandonar o pecado de uma vez por todas, e vamos andando com Deus a cada dia, e Deus nos dará uma grande vitória. Glórias ao nome do Senhor nosso Deus. Noé, meus irmãos, também andou com Deus. Gênesis 6:9 diz: estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Aleluia, glória a Deus. Noé, meus irmãos, andou com Deus. Deus se agradou de Noé e mostrou para ele o grande projeto que ele precisava realizar. Glória a Deus. Queridos irmãos, se nós andarmos com Deus, Deus vai nos mostrar, aleluia, vai confidenciar a nós, a sua igreja, aquilo que devemos fazer para a sua glória. Glórias ao nome do Senhor nosso Deus. Se você andar com Deus, meu irmão, se eu andar com Deus a cada dia, Deus vai mostrar o que nós devemos fazer por sua causa, por sua obra. Glórias ao nome do Senhor nosso Deus. Diz a Bíblia, meus irmãos, que Abraão também andou com Deus. Aleluia, glória a Deus. Era amigo de Deus. Chegou um determinado dia que Deus disse, quando o Senhor decidiu destruir Sodoma e Gomorra, o Senhor disse: ocultarei eu a Abraão? Não, de modo nenhum. Eu vou confidenciar ao meu amigo o que eu vou fazer. Glórias ao nome do Senhor nosso Deus. Meus amados irmãos, quando andamos com Deus, Deus nos mostra algo extraordinário, especial. Aleluia, glórias ao nome do Senhor nosso Deus. Quantas vezes, meus amados irmãos, nos preocupamos com a nossa família, nos preocupamos, meus amados irmãos, com os nossos filhos, filhas, ou seja, com toda a nossa família. Mas quando estamos em comunhão com Deus, quando andamos com Deus, quando buscamos a sua face, aleluia, Deus nos mostra o perigo.
Deus nos mostra a estratégia. Deus nos concede conselho sábio a nós, para os nossos filhos. Meus amados irmãos, glórias ao nome do Senhor nosso Deus. Precisamos, meus irmãos, temos que ter comunhão com Deus. Aleluia, glória a Deus. Mas é necessário também, meus irmãos, ter comunhão com o Filho, porque Ele habita em nossos corações. Aleluia, glórias ao nome do Senhor nosso Deus. Diz a palavra, Efésios 3:16, para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Aleluia, glória a Deus. Meus amados irmãos, para ter comunhão com o Filho, é necessário que Jesus esteja em nossos corações todos os dias, todos os momentos. Aleluia, glórias ao nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. Temos que ter comunhão com o Filho, meus amados irmãos. Glória a Deus. Diz a palavra do Senhor, Apocalipse 3, e versículo 20. Quando nós temos comunhão com Ele, é o que acontece. Ele chega, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Aleluia, glórias ao nome do Senhor nosso Deus. Precisamos, meus amados irmãos, ter comunhão com o Filho. Aleluia, para que Ele venha cear conosco, para, meus amados irmãos, que sejamos verdadeira morada dEle. Aleluia, glórias ao nome do Senhor nosso Deus. Diz Paulo aos Filipenses, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Quando, meus amados irmãos, a igreja tem comunhão com o Filho, a igreja tem sentimento de Deus no coração. Aleluia, glórias ao nome do Senhor nosso Deus. Mas, meus amados irmãos, precisamos também ter comunhão com o Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Diz a palavra, pois todos nós somos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um mesmo Espírito. Aleluia, glórias ao nome do Senhor nosso Deus. Diz a palavra, meus amados irmãos, que o Espírito Santo tem ciúmes, aleluia, do seu povo, da sua igreja, individualmente de cada um de nós, que representa o corpo de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Precisamos ter comunhão com o Espírito Santo, meus amados irmãos. Precisamos pensar constantemente no Espírito Santo de Deus. Aleluia, quando Paulo diz aos Filipenses 2:1, portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há algum entranháveis afeto e compaixão, aleluia, glórias ao nome do Senhor nosso Deus. E quando nós observamos, meus amados irmãos, 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13, a bênção apostólica, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Aleluia, glórias ao nome do Senhor nosso Deus. Precisamos, meus amados irmãos, ter comunhão com o Espírito Santo, porque Ele nos consola. Aleluia, Ele fala conosco. Aleluia. Quando, meus amados irmãos, não conseguimos orar, quando estamos abatidos, quando estamos chorando, quando estamos com problema,
e não conseguimos sair vós, meus amados irmãos, quando choramos, o Espírito Santo intercede por nós. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor nosso Deus. Aleluia! Mas, meus amados irmãos, precisamos ter comunhão com a igreja, com os santos. Precisamos ter comunhão uns com os outros. Aleluia! Há uma necessidade, meus amados irmãos, muito grande de ter comunhão uns com os outros. Aleluia! Glória a Deus! Queridos irmãos, não podemos ser saudosistas, porque diz Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Nós precisamos ter comunhão hoje, agora, com os nossos irmãos. Aleluia, glória a Deus. Mas eu fui criado, meus irmãos, em um ambiente de um calor muito forte, de comunhão. Quantas vezes chegava irmãos na minha casa, e antes do meu pai orar na sala, os irmãos já começavam, meu pai, o visitante, já começava a falar em língua estranha, uma verdadeira comunhão sincera, aleluia, uns com os outros, e Deus se agrada, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. E para que esta comunhão seja uma realidade, meus amados irmãos, precisamos amar uns aos outros com amor fraternal. Aleluia, glória a Deus. Diz a palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e versículo 42, e perseverava na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Aleluia, glória a Deus. E perseverava. Nós temos, meus amados irmãos, que exercitar a nossa comunhão uns com os outros, para que Deus venha abençoar grandemente a nossa igreja, abençoar grandemente a nossa família. Glórias ao nome do Senhor nosso Deus. Aleluia, glórias ao nome do Senhor nosso Deus. Oh, meus amados irmãos, diz a palavra, antes, segundo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça da igreja. Aleluia! É Cristo, meus amados irmãos, que solicita da igreja que tenhamos mais comunhão uns com os outros, para que Deus venha abençoar de uma vez por toda a sua igreja de forma abundante. Glória a Deus. Queridos irmãos, que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe, meus amados irmãos, mas precisamos desta comunhão. Aleluia, glória a Deus. Olhar para os nossos irmãos com o coração cheio de amor, com o coração, meus amados irmãos, aleluia, abençoado por Deus. Olhar com amor, desejar o bem, ajudar, isso é comunhão, meus amados irmãos. Glória a Deus. Quando nós temos comunhão, meus irmãos, Deus abençoa, o nome de Deus é glorificado em nossa vida, e Deus abençoa a igreja de uma maneira extraordinária. Aleluia, glórias ao nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. Nós precisamos, meus irmãos, vigiar e ter muito cuidado, porque os nossos filhos estão observando o nosso comportamento. Se você fala mal, se eu falo mal de alguém na minha casa, os meus filhos estão observando. Mas que Deus nos guarde, meus amados irmãos, que nessa noite o Senhor venha nos encher de amor e tenhamos a comunhão. Aleluia, glórias ao Cordeiro de Deus. Aleluia, glória a Deus. Mas a Bíblia nos informa uma coisa que eu acho muito interessante. Quando a comunhão não é recomendada, está lá em Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios,
nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Essa comunhão não é recomendada. Tem amizade com o ímpio, tem amizade daquele que não aceita a palavra de Deus. Essa comunhão devemos rejeitar, meus amados irmãos. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Quando a comunhão não é recomendada, quando a outra pessoa se diz crente, mas não vive de acordo com a palavra de Deus. Aleluia. Não é boa a vossa jactância? Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Aleluia, glória a Deus. Quando a comunhão não é recomendada, meus amados irmãos, precisamos observar. Nós temos que ter comunhão com a noiva do Cordeiro de Deus. Aleluia, glória a Deus. Mas olha o que diz a palavra. Quando a outra pessoa não tem cuidado com a língua, é o que nós estudamos hoje. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Essa comunhão não é recomendada. Devemos fugir, meus irmãos. Aleluia. Para que Deus venha abençoar a sua igreja da vitória. Aleluia, glória a Deus. Quando a comunhão não é recomendada, quando a outra pessoa resiste ouvir e obedecer a palavra de Deus. Alguém, se não obedecer a nossa palavra, por esta carta notai-o e não vos misturais com ele, para que se não envergonhe. Ó, meus amados irmãos, pessoas que não querem nada com a palavra de Deus, pessoas que não querem ter compromisso com Deus, essa comunhão não é recomendada. Aleluia, glória a Deus. Mas quando a pessoa quer ter compromisso com Deus, quando a pessoa tem algo de Deus na vida, nós precisamos, meus amados irmãos, ter comunhão. Aleluia, glória a Deus. Quando a comunhão não é recomendada, quando a outra pessoa é semeadora de contendas. Oh, meus amados irmãos, diz a palavra, estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª sua alma abominará. Que Deus nos guarda, meus amados irmãos, que Deus nos ajuda. Aleluia, diz a Bíblia, vós tendes a unção dos santos e sabei tudo. Aleluia, glórias ao nome do Senhor nosso Deus. A igreja do Senhor Jesus Cristo tem, meus amados irmãos, o entendimento que vem lá do alto, a sabedoria do céu. Aleluia, glória a Deus. Fugimos, meus amados irmãos, de contenda. Estamos, meus amados irmãos, com o coração aberto para ter comunhão com Deus. Aleluia, ter comunhão com Jesus Cristo, ter comunhão, meus amados irmãos, com a igreja. Aleluia, glória a Deus. Queridos irmãos, mas a palavra de Deus nos recomenda, quando o pastor também nos pede para falar uma palavra sobre a ceia, e a Bíblia, meus amados irmãos, é muito clara. Quando o apóstolo São Paulo, na leitura da Santa Ceia, disse: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Aleluia. E assim coma desse pão e beba desse cálice. Aleluia, glória a Deus. Nós precisamos, meus amados irmãos, ser juiz de nós mesmos, julgar a nós mesmos, examinar a nós mesmos. Não posso examinar ninguém individualmente, e ninguém pode me examinar. Aleluia, glória a Deus. Mas enquanto nós examinamos a nós mesmos e observamos que estamos em falhas, aí nós temos que recorrer ao advogado. Quando o apóstolo João diz: filhinhos, é bom que não pequeis.
Mas se pecar, temos advogado, Jesus Cristo. Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Nós não podemos, meus irmãos, deixar de participar. Mas se algo está no seu coração, recorra ao advogado, ele está aqui. Ele está aqui para perdoar. Ele é um advogado fiel, ele é um advogado justo. Ele te entende, aleluia, glória a Deus. E ele vai te perdoar. Glória a Deus. E nós encontramos alguns conselhos também, meus amados irmãos, no Evangelho de João, capítulo 6, quando nos ensina a palavra: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Não temos saída, meus irmãos, não podemos deixar de participar. Temos que participar da mesa do Senhor nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Mas o Senhor é misericordioso. O Senhor é cheio de compaixão. Aleluia, recorra ao advogado nessa noite, meus amados irmãos. Aí onde você está, Ele vai te perdoar. Ele vai te dar vitória. Ele vai te dar graça. Aleluia. E participaremos junto da mesa do Senhor nosso Deus. Que Deus nos abençoe nessa noite, meus amados irmãos. Que o Espírito Santo fale melhor em cada vida, em cada coração. Mas não vamos, meus amados irmãos, deixar de ter comunhão com Deus. Aleluia, deixar de ter comunhão com o Espírito Santo. Comunhão com a igreja. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Não precisamos, meus amados irmãos, sofrer. Não. Nós temos o pastor da igreja, podemos recorrer a ele, pedir uma orientação. Tem pessoas que desprezam o anjo da igreja, que não pede conselho, e muitas vezes, meus amados irmãos, falam o que não devem falar, entristece o Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Mas a Bíblia nos pede para comunicar as nossas necessidades. Aleluia, glória a Deus. Precisamos, meus amados irmãos, mais do que nunca, cuidar da nossa vida espiritual. Aleluia, porque a vida de Jesus se aproxima. Glória a Deus. E precisamos estar em comunhão, meus irmãos, para subir. Glória a Deus. Que o Senhor abençoe grandemente a sua amada igreja, e que o Espírito Santo de Deus venha falar melhor em cada vida, em cada coração. Amém. Graças a Deus. Quantos podem agradecer a Deus por esta palavra? Digo amém. Amém. Boa é esta palavra. Aleluia. Andarmos em comunhão. Aleluia. Comunhão uns com os outros. E a comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo.